Olá, pessoal, eu vou responder uma pergunta porque isso tem sido uma dúvida muito recorrente, sobretudo nesses últimos meses, por conta da divulgação de algumas pesquisas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a respeito de uma substância chamada bumetanida, que ela tem alguns estudos mostrando uma eficácia parcial em crianças com transtorno espectro autista, e isso vem sendo muito divulgado atualmente e realmente é um assunto muito palpitante na neurociência nesse momento. Bom, essa substância, a bumetanida, ela é, na verdade, um remédio utilizado para hipertensão arterial sistêmica. Ela não tem nada o que ver com a neurologia. É um remédio, na verdade, barato, antigo, muito conhecido, e ele é utilizado em casos graves de hipertensão arterial sistêmica porque ele é um diurético. Então, ele é utilizado em pessoas com edema pulmonar, com outros tipos de edema, com insuficiência cardíaca, porque ele é um diurético. Na verdade, ele age numa parte do rim que nós chamamos de alça de Henle, forçando a excreção de urina. E o que se descobriu, e na verdade isso não é recente, isso não é novidade nenhuma, existem estudos de 2012 já falando do uso da bumetanida em pessoas com transtorno do espectro autista. Esses estudos iniciais, eles foram feitos com roedores, com animais de laboratório, que são modelos experimentais de transtorno do espectro autista, e depois eles foram ampliados para estudos clínicos, para trials clínicos em crianças e em adolescentes com transtorno do espectro autista. Então, o que esses estudos mostraram, e há muitos estudos sobre isso, inclusive algumas meta-análises já falando sobre isso, é que como isso foi publicado agora, em final de 2019, começo de 2020, isso acabou ganhando uma repercussão grande como se fosse um tema inovador, o que na verdade não é. Claro que existe ainda muita dúvida a respeito de como essa medicação deve ser utilizada, se ela realmente deve ser utilizada de uma forma rotineira para crianças no transtorno do espectro autista, mas eu só quero frisar que isso não é uma novidade, isso já existem muitos anos de estudo com essa substância. O fato é que os estudos parecem mostrar que quando você utiliza doses de 0,5 miligramas duas vezes ao dia para crianças com transtorno do espectro autista, há uma regressão de parte dos sintomas. Então, principalmente sintomas relacionados à comunicação não verbal, então há uma melhora da comunicação não verbal, sintomas relacionados a estereotipias, então há uma melhora das estereotipias, e sintomas relacionados a uma questão de inflexibilidade cognitiva que essas crianças têm. Então, também houve uma melhora dessa inflexibilidade cognitiva, aquele comportamento mais ritualístico, tal. O fato é que essa melhora, ela foi realmente aferida por escalas, como por exemplo a CARS, então estudos em que trataram essas crianças durante 30, 60 e 90 dias e depois reaplicaram essas escalas, mostraram uma regressão dos sintomas, que aparentemente está relacionado mesmo ao uso da medicação, porque no grupo controle, nas crianças que não utilizaram a bumetamida, não houve essa regressão dos sintomas. Nós não sabemos exatamente qual é a dose, nós não sabemos exatamente como essa medicação deve ser utilizada. O que esses estudos mostraram também é que se isto for passar a ser utilizado no tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista, esse tratamento ele será para toda a vida, porque todos esses trials mostraram que quando você retira essa medicação, os sintomas gradativamente eles surgem novamente. Nós não sabemos exatamente qual é o efeito que esse diurético tem no cérebro, mas aparentemente ele faz uma modulação do sistema GABAérgico do cérebro, que é um sistema inibitório que sabidamente é alterado em crianças com transtorno do espectro autista. Então, existe uma pesquisa multicêntrica acontecendo. Curitiba é um dos lugares onde há recrutamento de crianças para esse estudo, e me perguntaram muitas vezes a respeito disso, e vejam, as pessoas que estão lidando com esse estudo aqui são pessoas muito sérias. Esse estudo ele é um estudo muito sério, existe já uma documentação técnico-científica grande a respeito do uso dessa substância em pessoas com transtorno do espectro autista. Por outro lado, é importante também a gente frisar que ninguém está autorizado a utilizar de forma rotineira
este diurético para crianças com autismo. Isso ainda se encontra no campo dos experimentos. Não significa que não possa ser utilizado, mas significa que não é uma medicação consagrada para tratamento de transtorno do espectro autista. Nós não sabemos exatamente a dose, nós não sabemos exatamente como essa medicação deve ser administrada. Então esse era um toque, eu acho isso importante porque essas coisas elas aparecem na mídia e, claro, o público leigo não tem condição de fazer esse julgamento, até porque não tem acompanhado a evolução técnico-científica dessa substância. Então isso acaba aparecendo como uma coisa totalmente nova, totalmente inovadora, e não é. Isso tem um arcabouço de pesquisa muito antigo e muito sólido. Um abraço.